E aí pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo, aqui do canal Biologia Me Aprova. Hoje vamos falar sobre a leishmaniose, uma doença causada por protozoários. Bom, é bem importante você ir anotando isso. É do reino protoctista e esse protozoário ele se chama Leishmania, é do gênero Leishmania. Ele é um protozoário flagelado. Você sabe, né, que os protozoários são classificados de acordo com o seu método ou meio de locomoção. Este é um protozoário flagelado, assim como, por exemplo, o mal de Chagas, lá do Trypanosoma cruzi, assim como a doença do sono, que é o Trypanosoma gambiensis, assim como outras doenças causadas também por protozoários. Bem importante lembrar então esses pontos importantes do conteúdo. Outro ponto importante, quais os tipos de doenças de leishmaniose que nós podemos encontrar? Duas, são elas, observe aí. Primeiro, a leishmania cutânea ou leishmaniose cutânea. Segundo, a leishmaniose visceral. Primeiro, a leishmaniose cutânea é também denominada úlcera de Bauru. E normalmente nós utilizamos para classificar esse tipo de doença o agente chamado Leishmania brasiliensis. Bem, o que acontece? Na leishmaniose visceral, que é Calazar, normalmente nós classificamos como Leishmania chagasi ou Leishmania donovani. Porém, é importante lembrar que normalmente tem várias outras espécies de leishmania que estão dentro do ciclo dessas doenças. Então, a gente não pode ficar somente nesses nomes que eu falei para vocês. Fique muito atento ao nome do gênero Leishmania, beleza? Muito bem. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre a leishmaniose cutânea, que é também denominada úlcera de Bauru. Por que leva este nome? Porque a pessoa que apresenta as feridas, as ulcerações, que podem ser nas mucosas, por exemplo, são feridas bem características, grandes feridas que às vezes, quando se desenvolve na mucosa do nariz, elas podem alterar significativamente a estrutura, a morfologia do nariz. Realmente, pessoal, não é muito bonito ver isso. Bem, a leishmania visceral, Calazar, como o próprio nome já está dizendo, afeta principalmente os órgãos internos, entre eles também as vísceras. Claro que leva também à destruição, a lesões, podendo também afetar o fígado, assim como o baço. É muito comum as pessoas apresentarem um quadro chamado esplenomegalia ou hepatoesplenomegalia, que é o crescimento, a megalia do hepato, fígado, e do espleno, baço. Muito comum, a hepatoesplenomegalia. Bem, muita informação, né, turma? Então, vamos pontuar cada caso agora. Eu não falei ainda sobre o vetor. Então, sobre o vetor, pega o teu caderno, pega a tua caneta e vai anotando. Quem é o vetor dessa doença? Então, tem um vetor dessa doença. E vocês podem ver, daqui um pouquinho eu explico para vocês aqui no quadro, que eu coloquei aqui o desenho, bem mais ou menos, meu desenho, o desenho do vetor. Como que você vai classificar esse vetor? Ele é um inseto, ele é um artrópode, mas não esqueça, ele é um vetor, ele não é o causador da doença. Tudo bem, professor, qual é o nome do vetor? Então, se apronte e anote aí os nomes que você pode encontrar para esse vetor. Primeiro, birigui. Segundo, mosquito palha. Terceiro, flebótomos. Quarto, corcundinha. Quinto, lutzômia. Professor, como assim? Tanto nome? E o que é mais comum cair? Olha, turma, é mais comum cair birigui e mosquito palha. Isso é bem mais comum, mas não significa que você não vai também anotar esses outros nomes que eu falei para vocês agora, ok? Muito bem. Rodrigo, esse vetor, este inseto, independe qual é o sexo do inseto? Olha só, depende. Por quê? Porque o nicho ecológico do vetor é a fêmea e o nicho ecológico é ser hematófago. Então, depende. O macho não vai ser o vetor nessa doença aí, somente a fêmea. Anotou, né? Muito bem. Uma outra pergunta que você talvez esteja me fazendo aí ou se fazendo. Quem é o hospedeiro definitivo e quem é o hospedeiro intermediário nessa doença?
O hospedeiro intermediário nessa doença é ele. Olha só, esse cara aqui, ó, hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é o vetor. Quem é, professor? O hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é o homem, podendo também ser outros animais vertebrados, como eu coloquei aqui, o cão. O cão também pode ser o hospedeiro definitivo. Professor, sobre esses hospedeiros, eu estou observando que tem dois ciclos, um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Ok. Como que eu chamo quando há dois tipos de hospedeiros dentro de um ciclo? É denominado ciclo heteroxênico ou heteroxeno. Então aqui nós temos dois hospedeiros. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Outra informação importante. Como que o homem se infectou? O homem se infectou porque o vetor, o corcundinha, o birigui, que já havia se infectado, havia entrado no ciclo, foi lá e sugou o sangue do homem. Ao sugar o sangue do homem, nas suas glândulas salivares, ele inocula uma forma do protozoário no homem. Assim como também pode ter inoculado em outros vertebrados, como por exemplo nos cães. Então, esses indivíduos aqui, os vertebrados, o cão e o homem, entraram no ciclo e vão desenvolver uma forma da leishmaniose, seja a leishmaniose cutânea ou a leishmaniose visceral. Agora estamos dentro do ciclo. Bem, por aí anda um vetor, mas que este vetor ainda não entrou no ciclo. Ele só queria se alimentar. E o que ele fez? Ele foi no cão ou no homem para sugar o sangue, a fim de comer. Lembrando que é uma fêmea. Muito bem. Ao sugar o sangue do cão ou ao sugar o sangue do homem, lembrando que esses dois indivíduos já estavam infectados anteriormente, este indivíduo vetor entra no ciclo. E agora, no seu intestino, ele vai ter algumas transformações. Porque o protozoário, não esqueça, o causador é um protozoário, que entra no corpo dele, entra numa forma chamada amastigota. Amastigota significa que não tem flagelo. E ele vai se transformar no corpo do vetor para uma forma chamada de promastigota. Agora, pessoal, este cara aqui, ou melhor, ela, este vetor feminino, está apto a transmitir a doença para outro hospedeiro definitivo. Bem, é muito comum em algumas regiões, por exemplo, casos de leishmaniose cutânea ou leishmaniose visceral. A canina, não porque tenha maior ou menor preocupação, mas a forma canina tem uma grande preocupação. Primeiro, se você for dono de um cãozinho e você consegue observar que ele tem algumas feridas no corpo e essas feridas são causadas pela leishmaniose chamada úlcera de Bauru, que é a leishmaniose cutânea, se o teu veterinário identificou essa doença, é difícil fazer a cura ou ter a cura desse animal. Neste caso em especial, infelizmente, é possível que este médico veterinário oriente a eutanásia nesse animal. Só que neste caso, nós estamos falando de saúde pública, então isso tem que se pensar. Quando uma pessoa infectada pela doença apresenta os sintomas, essa pessoa precisa buscar atendimento médico. Essa doença tem cura? Sim, tem cura. Tem tratamento? Tem tratamento. Tem medicamentos combinados que têm um grau de eficiência relativo. Professor, tem vacina contra a leishmaniose? Não. Infelizmente, nós não temos vacina contra a leishmaniose. Professor, e como que eu posso prevenir? Eu não quero ter essa doença. A prevenção tem que primeiro identificar quais são os locais endêmicos de leishmaniose e nesses locais em específicos ficar atentos a esses reservatórios naturais, o homem ou o cão ou então até mesmo outros animais. Se identificar reservatórios naturais, então é bem importante que os órgãos relacionados à saúde pública fiquem atentos a diagnosticar onde estão esses animais. Por quê? Se eu tenho o animal infectado,
o hospedeiro definitivo, e se eu tiver o hospedeiro intermediário, que é o vetor, nós podemos entrar num ciclo da doença, numa epidemia ou numa endemia, dependendo da quantidade. Bem, pessoal, fiquem atentos então nesses pontos que eu citei para vocês, pontos super importantes que têm relação total com a doença chamada leishmaniose. Espero ter contribuído com vocês. Até mais, tchau, tchau!